que floresça em nós uma fé inabalável. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja presença estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. 1 de Reis 17:1. Exercitemos de forma ousada a firme convicção do agir de Deus, para que possamos experimentar genuínas mudanças nas mais diversas áreas das nossas vidas. O texto lido faz parte de um contexto bem maior, que relata o episódio ocorrido nos dias do rei Acabe de Israel, quando o profeta Elias, com ousadia e profunda convicção do agir de Deus, profetizou uma grande seca. A nação de Israel, pela instrumentalidade maligna de Acabe e Jezabel, havia voltado as costas para o Deus vivo e se prostrado diante de Baal, considerado pelos povos pagãos como o senhor das tempestades e das chuvas. Os poucos que permaneceram fiéis ao Deus vivo eram medrosos e viviam escondidos nas cavernas, por não terem coragem de se expor. O profeta Elias, chamado de profeta do fogo, com suas palavras cortantes e diretas, foi o único que resistiu confrontando o rei Acabe e as forças do mal. Alguém precisava se posicionar. Elias fez isso. Será que é possível transformar uma pessoa, uma nação ou uma circunstância? Creio que sim. A Bíblia nos mostra essa realidade. O salmista disse que com o Senhor podemos saltar muralhas e desbaratar exércitos. O rei Josafá venceu uma grande batalha contra 3 exércitos contra o pequeno reino de Judá, apenas obedecendo a ordem de Deus para louvá-lo. Muitos são os exemplos de servos ousados que confiaram em Deus em situações vistas humanamente como perdidas. O que observamos em todos eles era uma profunda convicção da presença e do agir de Deus nas situações. O que tem faltado a nós em nossos dias? Talvez essa profunda convicção do agir de Deus e a ousadia para seguir em frente. Elias teve certeza, firme convicção e mudou o panorama de Israel. A seca decretada por ele foi uma preparação da nação para a queda do casal real e para a destruição dos profetas de Baal, considerado o senhor das chuvas e das tempestades. Se convicção nesse nível é condição para mudar o cenário, quais as convicções de Elias? O que o tornava firme para resistir e confrontar o rei arriscando a própria vida? Onde ele buscava coragem para não esmorecer? Boas perguntas. Olhamos para aquela cena e busquemos as respostas. Busquemos no texto as 3 convicções de Elias que respondem a esses questionamentos. Elias tinha convicção que o Deus a quem ele servia era real. Será que temos essa convicção? Elias tinha uma profunda convicção de estar na presença de Deus. Será que temos esta convicção? Elias também tinha convicção que o poder de Deus estava à sua disposição e poderia entrar em ação através dele. Será que temos também esta convicção? O Senhor é o único Deus verdadeiro e o profeta não tinha dúvidas a esse respeito. Os olhos do profeta estavam postos em Deus. Acabe e todo o exército apóstata achavam que tinham acabado com o culto ao Senhor, mas esqueceram de um único homem, Elias, e um só com Deus é maioria. Um único homem verdadeiramente comprometido com Deus é capaz de mudar pessoas, histórias de vida, circunstâncias e até nações inteiras. O mundo não se impressiona com o nosso discurso, mas com a realidade de Deus através de nós. Existe algo em sua vida que não pode ser explicado pelo mundo natural? Os que estão à sua volta, inclusive seus inimigos, podem enxergar isso. A fé é a firme convicção que nos move na direção de Deus e move o sobrenatural de Deus ao nosso favor. Muitos cristãos agem como agentes secretos de Deus. Outros gaguejam ou recuam, enquanto o mundo anseia por respostas. Precisamos nos apresentar e nos posicionar como servos para ser sal e luz no meio de uma geração pervertida e corrupta. Sabe como Deus age nas crises? Convocando seus servos para o serviço. Não apenas nos guetos eclesiásticos, mas em todos os lugares, lares, empresas, escolas, vizinhanças. Precisamos nos posicionar como cristãos. Elias se posicionou, Deus o honrou, agindo através dele. Há tanto ativismo dentro das igrejas e tão pouca ação efetiva lá fora. Deus deseja que outros Elias possam se dispor para ele com uma convicção ousada.
Porque ele tinha tanta certeza. O que havia de extraordinário com ele? Nada. Tiago diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas. Qual o segredo de Elias então? Ele levou Deus a sério. Orou com instância, não desistiu, não duvidou, não depôs as armas e ousou proferir a palavra de vitória naquela situação. A oração da fé é tudo. Ele confiou nas Escrituras e assim pôde ter convicção que Deus faria o que havia dito. Será que acreditamos no que as Escrituras dizem? Só poderemos transformar aquilo que nos oprime e aprisiona quando o poder de Deus fluir através de nós. E isso só acontecerá quando tivermos uma profunda convicção daquilo que Deus é e diz em sua santa palavra. Que o Senhor desvende os nossos olhos para compreendermos seus desígnios, em nome de Jesus Cristo. Amém.